Olá a todos, então vamos dar prosseguimento, à nossa atividade 5. Hoje resolveremos os exercícios 4, 5, 6 e 7. Então vamos lá. Muito bem, o exercício 4 é o seguinte, sendo aí a matriz A, 1, 1, 0 e 2, e a matriz B, 2, menos 1, 3 e 5, calcule o determinante da matriz A vezes B. Então aí a gente vai ter que recordar a aula passada, que é o produto de matrizes, Ambas são matrizes quadradas, então de cara a gente já percebe que é possível multiplicá-las, pois o número de colunas da primeira matriz, que é a matriz A, é igual ao número de linhas da matriz B. Então a gente vai ter que fazer esse produto, vai multiplicar essas matrizes, e aí a matriz resultante a gente vai calcular o determinante dela. Ok? Então vamos passo a passo, acompanhe na tela. Então vamos lá. Eu vou então pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B. Então isso vai ficar como? Então vamos lá. Eu tenho então a matriz A, 1, 1, 0 e 2. Vai multiplicar aqui a outra matriz, 2 menos 1, 3 e 5. Beleza. Agora, vamos então lembrar um pouco sobre multiplicação de matrizes. Então, olha só. Esta, então, primeira linha vai multiplicar esta coluna. Então, vai ficar como aqui? Vai ser linha 1, que multiplica a coluna 1. Depois eu vou pegar a linha 1, a mesma linha 1 da primeira matriz, e vou multiplicar a coluna 2, da matriz B. Então aqui vai ficar linha 1, coluna 2. Depois eu vou pegar a linha 2, aqui da matriz A, ó, a linha 2 da matriz A, e vai multiplicar a coluna 1 da matriz B. Então vai ficar como linha 2, coluna 1. E por último, eu vou pegar a linha 2, e multiplicar pela coluna 2. Então, vai ficar linha 2, coluna 2. Então, vamos lá. Vamos então executar agora, traduzir isso em números. Então, vai ficar, vou pegar o laser aqui, vai ficar 1 vezes 2 mais 1 vezes 3. 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 3, 3. Vamos agora fazer esse, ó, linha 1, coluna 2. Ó, linha 1, coluna 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1 vezes 5, 5. Então, 5. Agora eu vou fazer linha 2, coluna 1. Então, linha 2 é 0 vezes 2, mais 2 vezes 3. 0 vezes 2, 0. Mais 2 vezes 3, 6. Certo? O que eu fiz foi isso aqui, ó. 0 vezes 2, 0, mais 2 vezes 3, 6. Agora eu vou fazer por último, então, linha 2, coluna 2. Então vai ser 0 vezes menos 1, que vai dar 0, mais 2 vezes 5, que vai dar 10. Então isso aqui vai dar 0 mais 10. Muito bem, então agora a gente vai, 2 mais 3 dá 5, 0 mais 6 dá 6, menos 1 mais 5 vai dar 4, e 0 mais 10 vai dar 10. Então esta aqui é a minha matriz, resultante do produto A, da matriz A com a matriz B. Bem, então a gente encontrou já essa matriz resultante desse produto. Mas não é isso que o exercício quer. O que ele quer? Vou destacar aqui para vocês no título aqui. Pegar marca texto. Ele quer o que? Calcule o determinante de A vezes B. Então eu vou pegar agora, eu vou então fazer o seguinte, eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui, ok? Então vamos lá. Vou fazer aqui do lado. Então vai ficar como? Cadê o laser? Uma caneta. Caneta vermelha, muito bem. Vamos lá. Então vai ficar aqui o determinante de A vezes B vai ser como? Deixa eu só apagar aqui que eu fiz um rabisco aleatório. Aí. Muito bem. Isso igual.
Então, eu vou observe aqui a notação, ó, o determinante, né, as linhas as verticais, né? Então, e copio os elementos lá da matriz, ó, 5, 4, 6 e 10. Como essa aqui é uma matriz de segunda ordem, né, ou seja, uma matriz 2 por 2, então a gente vai fazer o produto, né, olha só, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, isso vai ficar o seguinte. Então, o determinante do produto AB vai ser quanto? 5 vezes 10, 50, menos 6 vezes 4, 24. Então, o determinante do produto A e B vai ser igual a 50 menos 24. Isso vai dar, então, 26. Ok? Então, essa é a resposta do nosso exercício 4. Beleza? Vamos para o próximo agora. Exercício 5. Vamos lá. Muito bem, exercício 5, então, nós temos aí, calcule o valor desse determinante que está aí. Não sei se vocês já estudaram logaritmo, mas eu vou falar brevemente sobre ele. Então aqui, eu tenho isso aqui, né? Logaritmo de 16 na base 2. O que quer dizer isso? Que número que eu vou substituir aqui? Ou seja, 2 elevado a quanto que dá 16? Então, se a gente fizer um pouquinho de conta, a gente vai ver que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16, ou seja, 2 elevado ao expoente 4. Então, o logaritmo de 16 na base 2 é o 4, ou seja, porque 2 elevado à quarta é 16. Da mesma forma, a gente vai raciocinar aqui, ó. Logaritmo de 8 na base 2. Nós vamos ver que é 3. Por quê? Porque 2 elevado à terceira dá 8. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, nós vamos reescrever esse determinante, né? Substituindo, então, seus respectivos valores. Então, vai ficar de que forma? O logaritmo de 16 na base 2 é 4. Né? Aqui vai ficar o número 2. Logaritmo de 8 na base 2 é o 3, porque 2 a terceira é 8. E aqui o número fracionário meio. Muito bem. Como aqui eu tenho um determinante de uma matriz quadrada 2 por 2, então aqui eu vou fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, nós vamos escrever o que? 4 vezes meio menos 3 vezes 2. Bom, falando um pouquinho agora de multiplicação de fração, né? 4 vezes meio. Como que ficaria isso? Então, eu vou fazer um cantinho para vocês. Ó, 4 vezes meio. Multiplicação de fração, eu vou resolver da seguinte forma. Eu pego numerador vezes numerador, que são os números de cima, vezes denominador, que são os números de baixo. Ah, professor, mas embaixo do 4 vai qual número? Ele vai o 1, porque 4 sobre 1 é 4. Então, 4 vezes 1 é 4, 1 vezes 2 é 2, e 4 dividido por 2, isso dá 2. Então, significa que 4 vezes meio é igual a 2. Então, isso vai ficar 2. Menos 3 vezes 2, 6. 2 menos 6, ou seja, eu devo 6. Paguei 2 e ainda fico devendo 4. Então, a resposta desse exercício vai ser menos 4. Ok? Então, o determinante vai ser menos 4. Ok? Espero que vocês tenham entendido esse exercício. Vamos agora, então, ao exercício 6. Muito bem, então, o exercício 6, né? Nós temos uma mistura aí de determinante com equações. A gente vai, então, resolver aí essas duas situações. Apenas para mostrar para vocês que existem vários tipos de exercícios envolvendo determinantes, tá? O item A, a gente vai cair numa equação do primeiro grau, e no item B, uma equação do segundo grau, já dando um spoiler. O item B eu vou colocar no próximo slide, porque ele vai ficar um pouquinho mais comprido, né? Vamos lá, então. O item A aí nós temos o seguinte. Temos aqui um determinante, né? Cujos elementos aqui, 3x, x mais 2, 5 e 4. E esse determinante ele dá 11, ou seja, o objetivo aqui é encontrar o valor de x. Quanto que tem que ser esse x? Que se eu substituir aqui e multiplicar por 3, né, vai dar um número aqui. E se eu somar esse valor de x com 2, né, e resolver esse determinante, vai dar 11. Então eu preciso descobrir qual é esse valor de x para que, substituindo ali e resolvendo, dê o resultado 11. Tá? Por isso que está aqui igual a 11. Então vamos fazer. Muito bem. Como trata-se de um determinante de uma matriz 2 por 2, nós vamos fazer então o produto da diagonal, né, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária.
Isso tudo igual a 11. Então vai ficar como 3x vezes 4 menos, né? 5 vezes x mais 2. Tudo isso igual a 11. Ok? Então, essa é a ideia. Aqui eu fiz o uso de colchetes, de parênteses, para ficar mais organizado aqui. Então é importante a gente usar colchetes e parênteses sempre que possível. Né? Então aqui 3x vezes 4 é a mesma coisa do que 4, ou do que 3 vezes 4 vezes x, do que 4 vezes 3 vezes x, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então 4 vezes 3 ou 3 vezes 4 vai dar 12. Vezes x, 12x. Então isso aqui vai dar 12x menos. Esse 5 ele multiplica o x e multiplica também o 2. A gente chama isso aqui de propriedade distributiva, né, da multiplicação. Então aqui vai ficar 5x mais, né, porque 5 vezes x é 5x, e 5 vezes 2, 10. Observe que eu já eliminei aqui o parênteses. Ó. Isso tudo igual a 11. Tá? Agora eu vou eliminar o colchete. Só que aí, para eliminar o colchete, eu vou então fazer a regrinha de sinal, que é o menos com mais, porque o 5 é positivo, né? O 5x é positivo. E menos com mais aqui, ó, porque também o 10 ali está somando, né? Então aqui eu tenho 12x, mais com menos vai dar menos, então vai ficar menos 5x, e mais com menos vai dar menos, então vai ficar também menos 10. Tudo isso igual a 11. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar tudo que é x no primeiro membro, ou seja, para um lado da igualdade, e tudo que não tem x para o outro lado da igualdade, para o segundo membro. Então vai ficar 12x menos 5x igual a 11. Observe que o menos 10, ele está fazendo uma operação de subtração, eu vou passar ele para o outro lado igual, ele vai ficar somando, então vai ficar 11 mais 10. Tá? Então olha só, observe que o 10 estava para cá da igualdade, eu passei ele para cá, então aqui ele está subtraindo, ele vai passar aqui somando. Por isso que ficou 11 mais 10. 12 menos 5 vai dar, né, desculpa, 12x menos 5x vai dar 7x. Então 7x igual 11 mais 10, 21. Então que número que multiplicado por 7 vai dar 21? A gente sabe que é o 3, né? Então aqui vai ficar 21 sobre 7, né? 21 dividido por 7. A gente vai ter então que x é igual a 3. Ou seja, então x tem que ser 3 para que se eu substituir esse x, né, que é o 3, aqui e resolver aqui esse determinante, tem que dar 11. Ou seja, então quais são os valores desse determinante? Então aqui vai ser o que? 3x, né? O x não é 3? Então 3 vezes 3, 9. Então aqui é o 9. Aqui vai ficar o 5, aqui vai ficar o 4. E o x mais 2, né? Se o x é 3, então aqui tem que ficar quanto? 5, né? Então olha só, o que eu fiz aqui? Esse x aqui, substituí ele aqui. Então aqui é 3 vezes x, então 3 vezes 3, por isso que ficou 9 aqui. Aqui o x é 3, então 3 mais 2, 5, por isso que ficou 5 aqui. E se eu resolver, né, esse determinante, ele tem que dar 11. Ou seja, aqui é 9 vezes 4, 36, menos 5 vezes 5, 25. E 36 menos 25 vai dar 11. Tá? Então essa é a ideia desse exercício. Tá? Então agora vamos para o item B. Ok, vamos então ao item B. Esse é um exercício um pouco mais difícil, tá? Mas eu vou fazer passo a passo com vocês. Mais uma vez falando aqui, penso para demonstrar para vocês os diferentes tipos de exercícios envolvendo determinantes, tá? Então vamos aí. Eu tenho aqui um determinante, então, oriundo de uma matriz 2×2, né, cujos seus elementos são 2x menos 1, 4, x mais 3 e x. E esse determinante ele é igual a zero. Então eu preciso descobrir qual é o valor de x que, substituindo, né, aqui, multiplicando por 2 e tirando com 1, depois somando com 3 aqui e substituindo esse valor de x aqui e resolver esse determinante, seja zero. Que valor é esse? Vamos descobrir. Então, de que forma? Fazendo o determinante. Então, produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Então, isso vai ficar x que multiplica 2x menos 1, né? Menos 4 vezes x mais 3. Tudo isso igual a zero. Né?
Muito bem, nós vamos só fazer uma arrumação aqui, que saiu uns colchetes maior que o outro, ficou meio feinho. Esse X aqui na frente também, vou puxar a perninha dele. Aí. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o produto aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. E x vezes 2x é a mesma coisa que x vezes x vezes 2. X vezes x, x ao quadrado, vezes 2, 2x ao quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x. Menos, abre colchetes. Agora eu vou fazer 4 vezes x e 4 vezes 3. 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 3, 12. Fechou aqui, isso igual a 0. Agora nós vamos então tirar aqui o colchete. Então eu vou fazer a regrinha de sinal aqui, ó. Essa regrinha aqui, né, e a regrinha aqui, ó. E o resto eu copio, ó. 2x ao quadrado menos x. Mais com menos vai dar menos, então vai ficar menos 4x. E mais com menos com mais vai dar menos, menos 12. Isso é igual a 0. Agora eu vou fazer aqui, somar os termos semelhantes, tá? O 2x ao quadrado não tem nenhum outro número x ao quadrado ali semelhante a ele. Então, quais são os termos semelhantes que eu tenho aqui? Eu tenho esse aqui apenas, ó, o menos x menos 4x, né? Porque menos x é menos 1x. Então, aqui eu tenho menos 1x menos 4x, que é menos 5x. Então, esses são os termos semelhantes. Então, nós vamos fazer a soma deles. Então, menos 5x menos 12 igual a 0. Deixa eu só arrumar o igual aqui que ficou feio. Aí. Igual a 0. Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Então a gente vai agora ter a oportunidade de relembrar como se resolve. Então a gente vai encontrar aqui os coeficientes A, B e C. Então ó, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado a gente vai chamar de A. Então A é o 2. O menos 5, que é o coeficiente que acompanha o x, nós vamos chamar de B. E o menos 12 vai ser quem? C. Então, temos que A é 2, B é menos 5 e C é 12. Ah, professor, posso escrever isso no cantinho? Pode. Podemos colocar aqui, ó, que A é igual a 2, que B é igual a menos 5 e que C é igual a menos 12. Tá? Podemos escrever isso sem problemas. Tá? Então, só arrumar aqui. Aí. Então agora a gente vai resolver, recordar um pouco de Bhaskara, né? Vamos encontrar então o delta. Né? Quem seria o delta? Nós vamos pegar então o b elevado ao quadrado, isso menos 4 vezes o a e vezes o c. Tá? Então vai ficar como? Delta igual. Quem que é o b? O b é o menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 12. Observe que eu só substituí ali os valores. Né? Agora vamos fazer continhas. Menos 5 elevado ao quadrado vai ser 25. Por quê? Porque menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 5, 25. Então vai dar 25 aqui. Aqui, menos. Aqui eu tenho 4 vezes 2 vezes menos 12. Né? Então, ó, menos 4 vezes 2 vezes menos 12. Então aqui menos com mais vai dar menos com menos vai dar mais. Então aqui vai ser 25 mais, ó, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12. Fazendo pontinhas lá no cantinho do caderno, vocês vão ver que vai dar 96. E somando 96 com 25 vai dar 121. Encontramos aí o valor de delta. A gente precisa do valor de delta para a gente encontrar os valores de x, né? que na verdade, como delta ele deu um valor diferente de zero, então significa que eu tenho duas raízes. Ou seja, eu vou ter dois valores para x. Eu preciso descobrir quais são esses dois valores que se eu substituir lá no determinante e resolver esse determinante, ele seja zero. Essa é a ideia do exercício. Então vamos encontrar esse x. Esses dois valores de x, é melhor dizendo. Né? Então, ó, x ele vai ser quem?
o menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta e dividir por 2 vezes o a. Então, é esse aqui que a gente vai usar para encontrar o x. Então, vamos substituir os valores. X igual menos o b, olha só, menos 5, então é o menos da regrinha, né? E o menos 5 do 5 lá, mais ou menos raiz quadrada do delta, que deu 121, dividido por 2 vezes o a, que vale quanto? 2. Muito bem. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui o laser para mostrar. Menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar 5 aqui. 5 mais ou menos. Raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 é 121. Ou 11 elevado ao quadrado é 121. Então aqui vai ser 11. E 2 vezes 2, 4. Como é equação de segundo grau, né? E o delta deu diferente de zero, então nós vamos ter duas raízes reais diferentes. Então aqui, o que vai acontecer? Eu tenho, vou pegar o laser para mostrar, eu tenho que mais ou menos, então 1x, que eu vou chamar de x1, vai ser 5 mais 11 dividido por 4, e o x2 vai ser 5 menos 11 dividido por 4, tá? Então aqui x1 vai ser 5 mais 11 sobre 4, e o x2 vai ser 5 menos 11 sobre 4. E aí eu vou ver o seguinte, quanto que vai dar o x1 aqui? 5 mais 11, 16, 16 dividido por 4, 4. Okay? Então, x1 é 4. E x2 vai ser 5 menos 11, que vai dar menos 6. Né? Isso aqui então vai dar, x2 vai ser menos 6 sobre 4. Eu posso simplificar por 2, né? Então, porque os dois estão na tabuada aqui do 2. Então vai ser que x2 vai ser menos 3 meios. Então esses são os dois valores de x que se eu substituir lá no determinante, resolvê-lo, vai dar 0. Então só vou dar um breve comentário sobre isso. Deixa eu parar aqui. Eu estou falando o seguinte, ó. Vou pegar o 4 que está mais fácil de vocês enxergarem. 4. Então aqui é 2 vezes 4, porque 2 vezes x, né? O x é 4, então 2 vezes 4 menos 1. Então 2 vezes 4, 8 menos 1, 7. Então, o determinante aqui, né, esse valor aqui vai ser 7. Esse 2x mais 1 aqui, ó. Porque o x é 4. Então, 2 vezes 4, 8 menos 1, 7. Aqui, x mais 3 é 4 mais 3. Vai ser, então, 7. Aqui, então, vai ficar 4. E o x aqui, que é o que a gente encontrou, 4. Então, aqui vai ficar 7 vezes 4 menos 7 vezes 4. Ou seja, 28 menos 28 vai dar 0. Tá vendo que satisfaz. Então, esse valor de x está correto. E se você fizer a mesma coisa com menos 3 meios, substituir lá e fizer o determinante, também vai dar 0. Ok? Então, esse exercício, a ideia é essa. Encontrar o x de modo que, resolvendo o determinante, dê essa igualdade. Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco esse exercício. Né? Eu sei que ele é um pouco difícil, mas eu fiz a questão de demonstrar para vocês essa gama de exercícios envolvendo determinante que vocês podem encontrar por aí. Ok? Então, vamos ao próximo exercício. Vamos lá. Vamos então encerrar o nosso vídeo com o exercício número 7. E os demais exercícios eu vou colocando para vocês em outros vídeos. Tá? Calcule o determinante da matriz A e J 2 por 2, onde A e J é igual a I mais 2J. Bom, aqui a gente vai lembrar lá no comecinho de matrizes, né? Onde a gente está falando aqui de uma matriz quadrada 2 por 2, né? Onde então os elementos dessa matriz A ela vai ser formada de acordo com esta regra aqui, com essa lei, né, de formação. Então, de maneira genérica, podemos escrever o seguinte. Esta matriz A, uma matriz, então, como eu já falei, 2 por 2, uma matriz de segunda ordem, onde A1, 1 seria a primeira linha, primeira coluna, o elemento A2, 1, segunda linha, primeira coluna, A1, 2 e A2, 2. Lembrando, primeiro número linha, segundo número coluna. E nós vamos então montar essa matriz, obedecendo então esta lei de formação aqui, ou seja, onde A e J igual a I mais 2J. Lembrando que I é linha e J
é coluna. Ok? Muito bem. Vamos lá. Primeiro elemento, vamos fazer o A11. Então, A11. Vai ficar então, ó, lembrando, ó, IJ, linha, coluna. Então vai ficar 1 mais 2 vezes 1. Então A11 vai ser 1 mais 2. A11 vai ser 3. Então, o primeiro elemento aqui, que nós fizemos na nossa matriz, vai ser 3. A11, 3. Vamos fazer agora então o A12. A12. Então é I, que vale 1, mais 2 vezes J, que vale 2. Então A12 vai ser 1 mais 4. A12 vai ser 5. Então A12, 5. Vamos fazer agora A21. Então A21 vai ser I mais 2J. Então I vale 2 mais 2 vezes o J, que vale 1. A21 vai ser 2 mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 2. Então isso vai ser 4. Então o nosso A21, 4. E por último, vamos fazer o A22. Então A22 vai ser 2 mais 2 vezes 2. Então A22 vai ser 2 mais 4. A22 vai ser igual a 6. Então aqui eu tenho a minha matriz formada, cujos elementos são 13, 5, 4 e 6. O que ele pede no exercício? Vamos destacar aqui. Ele quer então que a gente calcule o determinante, determinante dessa matriz A, formada de acordo com esta regra aqui. Nós já então encontramos a nossa matriz, que é essa matriz aqui, né? Essa aqui é a nossa matriz A. E vamos então encontrar o determinante dessa matriz, que é o que o exercício pede. Então vamos lá. Vai ficar como então? Determinante de A vai ser então 3, 5, 4 e 6. Então nós vamos fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então isso vai ser igual a 3 vezes 6, que vai dar 18, menos 5 vezes 4, 20. Então eu vou ter que o determinante de A vai ser 18 menos 20. Devo 20, paguei 18, ainda fico devendo 2. Então o determinante igual a 2, ou seja, menos 2 é o número que está associado então a essa matriz A aqui. Então com isso a gente encerra este rol de exercícios. Próximo vídeo então serão os próximos exercícios da lista número 5, para que a gente possa analisar e fazer com calma. Ok? No mais, agradeço imensamente a atenção de todos. Muito obrigado.